pessoal, sou Márcia, trabalho na equipe de implantação de lojas aqui da FBeats, sou programadora CSS e vou estar passando para vocês como que é o nosso processo de aplicação de layout CSS, ok? Quando a gente recebe um layout, né, a primeira coisa que a gente faz é abrir o PSD, né, os PSDs que as designers passam para a gente, para estar fazendo o recorte. Então a primeira etapa seria a parte de recorte desse layout recebido. Hoje, como a gente está trabalhando com as lojas responsivas, ficou um pouco mais fácil o recorte para a gente CSS, porque as designers geralmente já passam para a gente muita coisa já recortada, né? E o fato de a gente trabalhar com a maior parte dos ícones em formato de fonte também, já evita de ter que ficar recortando os ícones, né? Então, assim, digamos que reduziu muito mais que a metade a parte de recorte de CSS, tá? Então, quando a gente recebe um layout, a primeira coisa que a gente faz é dar uma visualizada em todas as páginas, né? Eu tô aqui, por exemplo, com o layout da home, né? Que é a nossa página aqui da FBeats, que é a loja CSS, que geralmente a gente usa para fazer a instância para vocês, né? Ela vai em uma loja padrão, né? Bem tranquila, para começar a fazer uma nova loja. Então aqui a gente tem, por exemplo, que está analisando toda a parte HTML, toda a parte de banners, o que eu preciso recortar desse layout. Bom, a princípio, se vocês analisarem, a gente tem vários ícones, clicando num dos ícones eu já estou vendo aqui que ele é fonte, né? Então os designers usaram aqui, por exemplo, o icofonte, então eu não preciso me preocupar com recorte desse ícone, porque ele é uma fonte. Eu preciso apenas saber se ele já está na plataforma. Essa fonte aqui, em específico, a icofonte, ela já está na nossa plataforma. Quando vocês recebem a instância da loja, ela já está lá na loja, essa fonte para vocês. Já tem no CSS também ela, tá? A chamadinha dela. Então, nesse caso, vocês só vão precisar colocar mesmo o código no CSS para estar chamando a fonte. E aí aqui, o legal mesmo de trabalhar com fonte é isso. É que eu tenho aqui o código que elas já passam, tá? Esse códigozinho aqui é o código de CSS desse ícone. E aqui eu tenho o tamanho do ícone, que seria a fonte em pixels que eu vou estar colocando, né? Então esse ícone aqui, ele tem 40 pixels. Eu consigo ver a cor dele, então fica tudo muito mais fácil, né? E o responsivo hoje, ele exige isso, né? A gente torná-lo sempre o mais leve possível. Então, se a gente colocar um PNG aqui, ele vai pesar muito mais do que trabalhar com fonte. A fonte, ela realmente não pesa nada. Então, assim, o que eu precisaria recortar propriamente dito desse layout seriam os banners, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho um banner topo carrossel. Então, eu teria que recortar esses pedacinhos de banners aqui, ok? Como ele é um carrossel, geralmente a gente, assim, CSS e design, eles têm que estar constantemente trocando ideias e conversando, tá? Então, na hora que eu estou fazendo o recorte, eu estou sempre conversando com as designers. Aqui, para mim fazer carrossel, se eu colocar apenas 3 pedacinhos de imagens, ele não vai ficar carrossel, tá? Porque o carrossel, ele já identifica isso, ele é bem inteligente. A gente tem 3 imagens, eu estou dizendo aqui no desktop, eu vou ficar com 3 pedacinhos, ele não vai gerar carrossel, porque ele só tem 3, então ele vai me mostrar somente 3 sem carrossel, e aí eu não vou conseguir aplicar essa setinha aqui. Então, para que ele fique com formato carrossel, eu preciso ter um pedacinho a mais aqui, uma imagenzinha a mais para conseguir formar o carrossel. Então eu posso tanto recortar esses 3 pedaços e repetir um lá na hora de cadastrar para ter 4, ou como pedir para design se ela consegue enviar mais um para ter 4. Isso vocês vão conversando e elas mesmas podem estar passando isso para vocês. Outro banner que a gente vai recortar é o banner centro, que também, né, a gente precisa estar cadastrando no mínimo 2 para que ele fique em formato carrossel. Então vocês podem estar repetindo o mesmo banner, ou pode estar pedindo um outro banner de modelo. Isso também vai dos designers, tá? De repente eles já têm lá um banner novo à mão, podem estar passando para vocês 2, ou vocês recortem um e cadastrem ele 2 vezes, põe um textinho aqui só para diferenciar banner 1 e banner 2, né? Mas para conseguir esse formato carrossel é necessário recortar pelo menos 2, tá? Na nossa home a gente dá uma olhada aqui, todas essas setinhas aqui, elas são fonte. Ó, cliquei nela aqui,
é formato fonte, tem o tamanho dela e tem o código aqui, então não preciso recortar, tá? A mesma coisa no Spot, todos esses ícones aqui são em formato fonte, então eu não vou precisar recortar. O que eu vou precisar recortar talvez sejam os selinhos aqui do Spot. A maioria das vezes elas já mandam pronto isso, já mandam esses selos recortados também, e às vezes nem precisa ser feito por vocês, às vezes já vem na pastinha recortado. Se não tiver, teria que fazer o recorte desses selinhos aqui, tá? A gente tem aqui um banner Central Hour, que mais uma vez ele tá aqui como formato de carrossel, tá? Voltando aqui, ele tá como formato de carrossel. Para que ele fique carrossel, novamente a gente tem que cadastrar pelo menos 2 imagens para que ele fique no formato carrossel, certo? Temos uma vitrine com banner. Esse banner ele precisa ser recortado também, né, para poder cadastrá-lo na vitrine. Temos mais uma nova vitrine também, não tenho nada para recortar aqui. Mais uma vez vitrine. E aí chegamos no carrossel de fabricantes. Esse sim eu preciso estar recortando essas imagenzinhas. Quando vocês recebem a instância da loja padrão nossa, ela já tem imagens lá sim, né, as imagens da nossa loja padrão, porém muitas vezes elas têm um formato diferente do layout que vocês vão aplicar. Então, por exemplo, essas imagens aqui, de repente elas são um pouco, são quadradas, a que tá lá elas são retangulares, enfim. Eu gosto sempre de recortar a da loja, do layout que eu tô fazendo, e vou lá e cadastro, para que eu tenha um cenário bem real, o mais próximo possível do layout que eu vou aplicar. Então aqui, por exemplo, eu recortaria essas imagens e cadastraria lá no painel administrativo para conseguir ter esse mesmo layout aqui, tá? A parte aqui de baixo também, desse banner rodapé, né, tem que recortar também essas imagens para cadastrar. Aqui é uma área de conteúdo, então eu vou precisar recortar apenas esse banner que está atrás. Essa parte aqui da frente eu vou fazer ela como um conteúdo, como um texto, tá? Mas o banner atrás, essa imagem, eu preciso recortá-la também, né? Vindo aqui mais para baixo, são áreas que não tem mais nada para recortar. Inclusive essa lupinha, ela também é um ícone em formato de fonte, então não preciso recortar. Na parte do rodapé, também eu tenho um telefoninho aqui que ela é fonte, ok? Então eu não preciso recortar. Assim como o envelopinho da newsletter também é fonte. E todas as redes sociais aqui hoje também são fontes, tá? No Icofonte a gente tem, não só no Icofonte, tem várias fontes, isso vai do design, né, de acordo com o modelo de cada layout. Então, assim, a gente tem todos os ícones de redes sociais em formato fonte, então não há necessidade nenhuma de recortar esses ícones aqui como PNG e colocar como PNG. Isso só vai fazer com que a loja fique cada vez mais pesada, demore mais para carregar, e não é o nosso intuito hoje com a loja responsiva, tá? Essas setinhas aqui também são fontes, então tudo aqui é fonte. Isso agiliza muito o nosso processo de aplicação de layout, muito mais rápido, muito mais fácil de aplicar, e a gente vai mantendo sempre o layout mais leve possível. Todas essas formas de pagamento aqui hoje já estão em uma pastinha chamada formas de pagamento, SVG formas de pagamento, tá? Dentro da pasta I, lá em recursos. Elas já existem lá. A gente usa em formato SVG porque não se usa mais PNG, a gente no responsivo evita ao máximo usar PNG, porque a gente precisa de uma loja que seja leve, né, para carregar no celular. A gente tem que sempre pensar isso. Essa loja que vai abrir no desktop, ela vai ter que abrir no celular com 3G, e ela tem que ser leve, ela tem que ser rápida. Então, se a gente colocar muitas imagens pesadas, ela vai demorar para abrir, vai causar uma má impressão para o usuário final, tá? Então, assim, o SVG ele é ótimo porque ele é leve e também ele tem uma qualidade muito boa. Então, a questão do PNG e do JPEG também tem esse ponto negativo no responsivo. No desktop, ela até fica uma imagem razoavelmente bonita, mas de repente lá no mobile ela fica distorcida, fica com uma imagem feia. Então,
O SVG não acontece isso, ele realmente tem uma qualidade, por ele ser um vetor, ele vai ficar com a mesma qualidade tanto no mobile, como no desktop, como no tablet ou qualquer dispositivo, tá? Então aqui, a princípio, essa logo da plataforma também, ela já existe lá, esse SVG já existe, né? Ele já está na chamadinha lá, então também não vai precisar mexer. A parte de formas de pagamento, no máximo que você vai fazer é editar e manter os pagamentos que são usados apenas pelo cliente, né? Mas eles já existem, isso é um trabalho a menos para precisar fazer, tá? Então, digamos, a primeira etapa seria justamente essa, a gente abrir todas as páginas do layout, a home, categoria, detalhe do produto, os passos do carrinho, abrir todas, se tiver layouts extras diferentes, abrir todos e ver e dar uma analisada o que eu preciso recortar disso e dar uma boa analisada e fazer toda a parte de recorte, tá? Então toda a parte de recorte a gente faz inicialmente, isso antes de pensar em fazer qualquer tipo de aplicação de layout, a gente vai recortar esse layout aqui. Então assim, eu tenho o hábito de gerar pastinhas com o nome do projeto, certo? Essa aqui eu fiz especialmente para mostrar para vocês mais ou menos uma sequência, tá? Então aqui eu tenho a pastinha dos PSDs que eu recebi do design. Então aqui dentro tem todas as páginas de layout que eles criaram. Então, como eu falei, eu vou abrir todas elas, vou analisar e ver o que eu preciso recortar. Recortando tudo, eu já vou deixar mais ou menos em pastinhas separadas, que facilitem depois para mim estar cadastrando isso lá no SE, né? Então, assim, eu tenho fontes diferentes nesse layout, então eu vou baixar essas fontes. Digamos que assim, eu tenho uma fonte, por exemplo, a Open Sans é um exemplo de fonte que tem lá no Google Fonts. Se a fonte existe no Google Fonts, eu não preciso fazer esse trabalho de baixar as fontes aqui para fazer via fonte Face. Eu posso simplesmente ir lá no Google Fonts, eu gero um JavaScript, cadastro ele lá no gestor de scripts para chamar essas fontes. É muito mais fácil, muito mais prático, né? E funciona 100%. Tá. Se não existe essas fontes lá no Google Fonts, aí sim eu tenho que pedir para o design me passar a fonte e fazer, gerar esses tipos diferentes de fontes de cada uma, né? Quando a gente trabalha com fonte Face, a gente tem que ter todos esses modelos diferentes de fontes, tá? Então, assim, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos abrir o CSS. Na pastinha C, onde eu tenho todos os CSS. Depois eu vou estar explicando certinho quais são os CSS que vocês vão estar usando aqui, tá? Que tem muitos arquivos de CSS, só que muitos não são mais usados hoje, tá? Então, nem todos vocês vão precisar editar, tá? Então, um deles é o Style, que é o nosso primeiro CSS que vocês vão estar usando. É a base de todo o projeto e é onde está todo o mobile, tá? Então, assim, aqui de cara, já lá no início, tem os font faces. Então, eu tenho que estar gerando, por exemplo, essa fonte aqui é uma fonte de ícone, tá? Então, ela já está lá na plataforma. Então, eu tenho formato EOT, que geralmente é para IE, né? Tem o formato UF2, UF, tem o TTF, tem o SVG. Então, são formatos que são para que todos os navegadores consigam reconhecer essa fonte, tá? Então, a primeira coisa que eu faço quando não tem lá no Google Fonts é baixar a fonte, né? Geralmente, ou peço para design me enviar. Elas geralmente vão estar enviando no formato padrão, um TTF, que provavelmente, e aí eu vou precisar converter essa fonte para esses outros formatos, certo? Eu recomendo, tá? Deixa eu pegar aqui um link e eu vou recomendar para vocês um que eu uso e que eu gosto muito, que é o Font to Web. Aqui, vamos pegar. Aqui. Ele é bem bacana, tá? Esse site aqui, tá? Ele é para converter justamente as fontes
para todos os outros formatos. Então é bem simples de usar. Eu vou aqui em escolher um arquivo, tá? Vamos pegar aqui, só como exemplo, pegar uma das fontes mesmo aqui que eu tenho. Eu vou abrir, e aí quando eu clicar nesse botão aqui, ó, em converter, ele já vai baixar para mim uma pastinha com todos os outros formatos de fonte. Então é muito prático, tá? E isso a gente tem que fazer com todas as fontes que a gente recebe para conseguir fazer o Font Face para que ele funcione em todos os outros navegadores, tá? Então, quando a gente dá uma olhada no projeto, a primeira coisa que a gente já pergunta geralmente para design é assim: quais são as fontes do projeto, qual é a principal fonte, né? Uma coisa que é bacana, que eu gosto muito de fazer, para cada loja eu tenho um rascunho da loja. Nesse rascunho da loja, por exemplo, eu pergunto lá para design qual é a fonte principal, fonte alternativas, por exemplo. Então aqui nesse projeto o Open Sans é a fonte principal e ela já me passou quais são as fontes alternativas que eu vou estar colocando. Se no computador de alguém de repente não tem essa fonte ou não pegou ela por algum motivo, né, qual é a próxima da lista que é a mais parecida, né? Então isso é uma coisa bacana de se fazer para que, né, em algum computador deu tilt lá e não tá pegando aquela fonte. Então a gente tem que ter ali outros modelos de fontes que sejam parecidas para ela tá pegando, né? O script do Google Fonts que eu estou usando ali, já criei, então eu já deixo aqui no rascunho, que é útil para mim. Qual que é a cor mais usada no projeto? Eu já pergunto para design para mim poder colocar lá no body, porque assim, se eu estou fazendo um projeto, de repente na nossa plataforma, se eu não me engano, a cor padrão é a preta lá, se eu não me engano. Só que vai ter projetos que é um cinza mais claro, um cinza mais escuro, enfim. Então assim, o ideal é a gente personalizar esse layout o mais próximo possível de cada cliente. Então assim, isso é bem importante, a gente colocar qual é a fonte principal desse cliente, já põe lá no body, né? E aonde eu não estiver setando uma cor específica, ele já vai pegar essa cor principal do cliente, certo? Anotações que eu faço, qual que é o tamanho, tem algum tamanho fixo máximo nesse cliente? Ah, beleza, então eu já anoto aqui para mim ter isso à mão. Quais são as fontes em ícones que nesse projeto eu vou precisar usar? Então eu já anoto aqui também, né? Então, enfim, são coisas que de repente ajudam ali na hora de eu estar aplicando esse layout, não ter que ficar abrindo toda hora, em qual PSD que está tal informação. Então a gente já pega todas essas informações, faz um rascunho, já anota e deixa ali tudo meio que à mão, certo? Então assim, a parte de fontes é bem tranquilo, né? Se tiver no Google Fonts a gente gera um script, caso não tenha a gente baixa essas fontes, certo? Depois disso, as imagens eu costumo deixá-las já nas pastinhas, meio que de acordo com o que eu tenho lá no meu SE, como que eu vou cadastrar, certo? Vamos voltar aqui no nosso Style Editor. Então aqui, ó, eu tenho a pasta C, onde tem os meus arquivos CSS, e eu tenho a pasta I. Nesta pasta I, e eu faço a mesma coisa aqui também, certo? Então aqui, ó, eu tenho a pasta I. Então, dentro da pasta I solta, tem duas imagens aqui, que é o aval ok e aval off. Esse aval, em 99% do site, a gente usa como fonte, tá? Porque ele é apenas um span vazio, onde a gente consegue colocar no before. A fonte ele fica mais leve, muito melhor. Mas existe um lugar apenas na nossa plataforma ainda, que ele chama o PNG, tá? Que é lá no detalhe do produto, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Vou pegar um produto qualquer aqui. Lá no detalhe do produto, nas avaliações daquele produto, lá a estrutura ela chama o PNG, tá? Então infelizmente lá a gente não usa a fonte, a gente precisa ter essa imagenzinha já da cor também, tá? Para que naquele único ponto eu precise dessa estrelinha com a cor correta da plataforma. Aqui. Então esse trechinho aqui ele não é fonte, tá? Na estrutura ele é um PNG. Tá? Ó, ele é uma imagem, tá? Um PNG, que é o aval ok, né? E a estrelinha vazia, o aval off.
Então, infelizmente, nesse trechinho aqui apenas a gente precisa ter também esse formatinho em PNG, tá? E ele tá solto aqui dentro da pasta I, tá? Na pasta I, aqui pra baixo, ó, tá o aval ok e o aval off. Então, a gente vai precisar trocar de cor. Eu, geralmente, assim, lá no layout, quando a gente recebe o layout, tem a fonte, né, da estrelinha com o código e a cor. Para fazer esse PNG aqui é bem simples, eu também recomendo um site que é o Flat Icon. Lá no Flat Icon eu consigo encontrar essas estrelinhas, tá? Eu geralmente, acho que devo ter limpado o cache, mas eu geralmente deixo ele aqui no meu perfil, inclusive, tá? Mas olha só, aqui eu tenho, né, tanto a estrelinha vazia como a estrelinha cheia, e ele é muito simples de trocar de cor, tá? Eu vou escolher aqui o formato PNG, por exemplo. Eu venho aqui na rodinha que tem as cores e eu vou colocar aqui o código exato da cor que tá lá no layout do cliente, tá? Coloquei lá, escolhi a cor. Aí eu escolho 128 para que tenha um tamanho razoável, para que lá no mobile ele fique com um tamanho bom, tá? E só substituo na pastinha, tá? Eu baixo ela, ele é gratuito, então eu consigo colocar aqui, posso usar tanto trocar a cor dessa como dessa, tá? Então esse Flat Icon, ele assim é uma mão na roda realmente pro dia a dia, porque ele facilita bastante. Então eu não preciso nem pedir para design enviar para mim esses PNGs, eu mesmo posso fazer isso. Já pego a cor da fonte lá e eu gero essas duas estrelinhas aqui, tá? Então essas duas estrelinhas eu já deixo aqui, porque eu sei que eu tenho que fazer elas, eu tenho que substituir elas pela cor da estrelinha do meu cliente, tá? E uma outra coisa que fica solta aqui, tá? É o selo promo. Esse selo promo, aquele selo da porcentagem off, ele tá dentro da pasta I direto, tá? Então ele eu também tenho que substituir pelo selo do cliente, tá? Então eu já deixei aqui, são essas três imagens PNG que eu realmente preciso jogar dentro da pasta I diretamente. Fora isso, tá? Aí eu tenho umas subpastas aqui dentro, tá? A pasta e-mail, dentro dela tem duas imagens que precisam ser substituídas, tá? Que é o e-mail transacional rodapé e o e-mail transacional topo. Essas duas imagens precisam vir já pra gente recortadas. Geralmente os designers fazem essas imagens e já mandam pra gente recortadas. Então, essas duas imagens a gente precisa colocar na pastinha e-mail, que tá dentro da pasta I. Tá? Que é a e-mail transacional do cliente, senão ela vai ficar aparecendo essas imagens da nossa plataforma F-Store, né? Então elas precisam ser substituídas. As etiquetas, né? Também, ela é uma subpasta aqui dentro da pasta I. Etiquetas, então eu tenho todas as etiquetas aqui. O que eu faço, assim, quando eu tô começando o projeto, aqui eu já baixei para ficar mais rápido, mas eu crio essa pastinha aqui e eu faço um download dessas imagenzinhas até para mim ver o que cada uma é. Então o 2 é o frete grátis, o 3 é lançamento, o 4 é promoção e 6 é troca grátis. Então eu vou substituir, né, com o mesmo nome pelas do cliente e vou fazer o upload lá e colocar essas fotos novamente lá, só que com o formato do cliente já, tá? Aí a gente tem a pasta SVG Diversos, tá? Essa SVG Diversos é a que a gente mais usa agora no projeto responsivo, né? Aqui a gente tem alguns SVGs já, que inclusive vocês podem, por exemplo, aqui a nossa logo hoje, a gente usa a logo no formato SVG. Então, vocês vão ter essa logo, por exemplo, que provavelmente os designers vão passar já para vocês nesse formato, e vocês vão substituir aqui a logo da plataforma padrão pela logo do cliente no formato SVG, tá? Os passos do carrinho, por exemplo, tanto do mobile como do desktop, eles também são formatos SVG. Então a gente pode só copiar esse mesmo nome aqui e substituir aqui. Ele já vai automaticamente ficar com as
com as imagens novas do cliente de vocês, tá? Botão conectar Facebook, botão enviar newsletter, tem vários outros ícones aqui, né? Que se de repente tiver mais algum botão que tenha ícone já e que o design passou para vocês já esse SVG, vocês podem estar jogando aqui com algum nome e depois fazer a chamada via CSS. Então essa pastinha SVG diversos, vocês podem estar explorando bastante, colocando todos os SVGs necessários, tá? SVG formas de pagamento, aqui eu não baixei todas, mas deixa eu mostrar aqui. Aqui. Ó, SVG formas de pagamentos, eu tenho todas aqui, certo? Nos dois formatos, tá? Eu tenho, por exemplo, 2 cartões onde ele tá na cor preta e 2 cartões tracinho cor que ele é colorido, tá? Eu coloco geralmente na plataforma que vocês recebem, ele vai assim, preto, e quando passa o mouse no hover ele aparece o colorido. Mas isso é mais para vocês terem as duas opções, porque tem clientes que querem colorido, tem cliente que quer preto, então aí vocês podem estar escolhendo, já tem isso pronto no CSS. O cliente quer colorido, então eu tiro fora a chamadinha do preto, deixo só o colorido e vice-versa, né? Ou se quiser manter do jeito que tá também, como hover, pode fazer, pode alterar. Mas isso aqui já vem pronto, já tem todas as formas de pagamentos aqui dentro, tá? Se precisar acrescentar uma nova, alguma diferente, também dá para fazer o upload do SVG aqui para dentro dessa pastinha, tá? Então, mais ou menos isso, da parte de imagens, eu já vou jogando aqui, né? E já vou substituindo, porque depois eu vou fazendo o upload já das imagens do layout que eu tô aplicando, tá? Fora essa pasta aí, geralmente eu crio uma pasta chamada banners, onde eu coloco aqui todos os banners que eu recortei, porque aí eu tenho eles separadinhos aqui para mim depois poder fazer esse cadastro de banners, tá? Depois que eu joguei os banners, eu tenho também a pasta menu. Se no meu menu eu tenho imagens, por exemplo, tá? Eu já coloco aqui numa pastinha separada todas as imagens que eu vou precisar para cadastrar o menu. Então eu já deixo elas aqui mais à mão, tá? Então, de parte de imagens eu já tenho tudo recortadinho aqui, né? Então eu já fiz todo o recorte, já vi tudo. Agora qual que é o próximo passo? Bom, agora eu tenho que pensar no HTML, né? Aqui no SE, no menu produção, gerenciador de templates, por exemplo, vamos lá para o cabeçalho, tá? No cabeçalho, a gente tem o cabeçalho home, que ele é exclusivo para home, né? Isso é para dar liberdade do cliente que quer ter um cabeçalho específico, diferente só na home, ele tem essa opção, tá? E o cabeçalho site, que ele vale para o restante do site, né? E aí eu tenho outros 2 cabeçalhos diferentes, que seriam o cabeçalho carrinho, que geralmente ele é igual ao cabeçalho do site, né? Onde tem menu, ele é um pouco mais completo. Pode ser diferente também, não tem problema, mas geralmente ele por prática a gente usa o mesmo do site, tá? Que é o mesmo da home muitas vezes. E temos um cabeçalho fechamento. Esse cabeçalho fechamento já tem até uma descrição aqui, onde a gente explica que esse cabeçalho ele deve ser feito mais simples, ele é mais simplificado, sem muitos pontos de fuga. A partir do momento que o cliente vai para fechar o pedido, ele não pode ter link para clicar, menu para clicar, ele tem que estar o mais limpo possível e focar apenas nos produtos ali na parte de fechamento. Então, assim, para que o cliente realmente feche o produto, todas as distrações possíveis ao redor a gente evita, né? Então, esse cabeçalho de fechamento, ele geralmente é bem simples. Geralmente tem só a logo centralizada, no máximo um telefone, né? Então ele é bem mais simples. Então esse é um HTML diferenciado que a gente faz. A gente tem o cabeçalho fixo do site e do carrinho, que nada mais é que aquela barra flutuante, tá? Ela pode ou não ser usada, né? Então a gente tem uma para o site e a gente tem uma para o carrinho, tá? Geralmente as duas são iguais, né? Porque ela só vai ser apresentada lá no primeiro passo do carrinho. A partir do fechamento ela já não é apresentada. Então ela geralmente é bem parecida ou igual nesses 2 casos, né? Então assim, esse próximo passo a gente vai gerar todos os HTMLs da loja, tá? Então assim, vamos vir aqui, por exemplo. Como a gente tem acesso ao HTML topo, o que a gente faz? A gente copia todo esse HTML, né, que é o da nossa loja padrão. A gente pode estar colando ele aqui num bloco de notas, tá? E aí a gente vai fazer com que ele fique realmente com essa carinha aqui,
né? Então, assim, o que a gente tem que analisar na hora de fazer o HTML? Os designers geralmente já cuidam em fazer um HTML, por exemplo, do desktop e do mobile, onde as coisas fiquem nas mesmas posições, porque é o mesmo HTML, né, o responsivo, o HTML que está aparecendo no desktop é o mesmo que vai aparecer no mobile. Então, a sequência, né, desse HTML, ela tem que ser igual para os dois, porque senão eu vou estar gerando aí um código gigantesco. Se eu tiver que fazer um cabeçalho para o mobile e outro para o desktop e ficar escondendo um, né, num dispositivo e outro no outro, isso vai, por trás, ele continua carregando todo esse HTML. Então, o nosso intuito, como sempre, é deixar a loja o mais leve possível, né? Então, o que a gente geralmente tem que estar analisando é isso. Eu vejo esse cabeçalho, vejo o cabeçalho do mobile e vou fazer esse HTML, né, de acordo com o meu cliente. No meu cliente eu não tenho esse texto aqui, então eu vou lá, já removo. Eu não preciso deixar HTML sobrando, né? Lembrando sempre isso, que assim, sempre trabalhando para que fique leve. Então, eu não aparece o telefone, então eu venho aqui e já tiro essa div aqui, né? Os top links tem só alguns, então remove o que não está usando. A gente deixa sempre o mais limpo possível esse HTML, né? Eu faço todo o HTML do topo, do carrinho, já deixo todos esses HTMLs prontos, né? Terminando, eu vou para rodapé, né? Então aí eu vou lá na minha loja, vou olhar para o meu rodapé, vou ver como que está esse rodapé, tanto no mobile como no desktop, e vou, né, planejar esse HTML. Então vou deixar ele prontinho. Voltar aqui. E vou deixar ele prontinho para eu conseguir fazer a aplicação do layout ali dessa loja. Então também eu vou editar esse meu HTML aqui de acordo com o meu cliente, né? Depois do rodapé eu tenho o detalhe do produto. O detalhe do produto hoje ele para mim também é aberto, né? Então eu tenho todo o miolo da página do detalhe do produto, eu tenho ele à disposição aqui. Então eu consigo editar ele de acordo com o layout que eu recebi, né? Então sempre olhando para o mobile e para o desktop, né? Para mim deixar um HTML que seja fluido, que eu consiga, né, fazer esse layout ficar bacana nos dois. Depois do produto eu tenho o spot, né? Então assim, o spot ele tem duas formas de configurações. Eu gosto muito de usar essa, que é onde me dá acesso ao HTML do spot, certo? Então aqui eu tenho todo o HTML dele. Então assim, digamos que os botões comprar, ele não fique lá embaixo, ele é lá em cima da imagem. Bom, então eu vou tirar ele de lá e vou passar para cima. Esse cliente não tem Facebook, arranco fora o Facebook, deixo ele o mais limpo possível, principalmente o spot. Por quê? O spot ele carrega várias vezes, são vários HTMLs, então quanto mais limpo, se nesse spot eu tenho somente o HTML que eu estou usando, isso vai me deixar assim essa loja bem leve, bem mais rápida de navegar. Se eu simplesmente ficar escondendo via CSS, ficar dando só uns display none, o HTML está lá por trás, ele está gerando. Então assim, o ideal realmente é deixar o mais limpo possível, um HTML mais limpo, para que ele fique realmente uma loja bem leve de se navegar, tá? Então aqui eu vou fazer todo o HTML do spot, né? Ele tem aqui um if que se o spot estiver com o produto disponível, seria esse trecho. Caso ele esteja indisponível, ele vai mostrar esse outro trecho onde ele aparece produto indisponível, um campinho para ele mandar um e-mail pedindo para avisar quando esse produto estiver disponível, né? Então sempre lembrando de editar essa partezinha aqui de baixo também. Digamos que lá em cima ele não tem nem categoria fabricante no spot, então aqui embaixo eu também tiro, né? Quando ele estiver indisponível, ele também não vai precisar mostrar, certo? Então sempre tomar esse cuidado. Depois disso, a gente tem o hot site, que esse a gente é bem recente, né? Um layout novo que a gente está tendo, que é a home, a partezinha, o miolo da home, que foi aberto bem recente pra gente. Isso aqui também está sendo muito bacana, a gente está usando assim de uma forma bem legal, né? Já foi feito aí um vídeo explicativo só sobre essa home nova, né? Mas só para estar passando assim por cima. A gente tem acesso todo ao HTML, a gente tem
todos os componentes aqui para a gente poder estar trabalhando, de banners, né, com formatação para carrossel. Tá muito bacana de trabalhar, ele tá todo aberto, eu consigo fazer com que fique várias vitrines com vários banners no meio, enfim, toda aquela home bem diferenciada eu consigo estar fazendo agora com esse HTML aberto aqui que a gente tem. Então eu vou estar trabalhando nesse HTML para deixar exatamente igual ao que eu recebi do PSD lá do cliente, né? Então aqui seria mais ou menos isso também, tá? Então assim, de HTMLs seria isso, né? Então a gente terminando de gerar todos esses HTMLs aqui, salvar e publicar, a gente está praticamente já com todas as imagens recortadas e os HTMLs todos criados. Depois que eu terminei de fazer isso, eu vou começar a partir para a parte de cadastros, né? Então eu tenho o painel administrativo. Nesse painel administrativo, o que eu vou fazer? Opa, agora eu vou começar a cadastrar os meus banners então, né? Então, terminei de cadastrar os HTMLs, eu vou acessar o painel administrativo para me cadastrar os banners, tá? Então, assim, para cadastrar os banners é bem tranquilo, né? A gente vai acessar o menu Vitrines, tá? Catálogo de hot sites e banners, tá? Quando vocês recebem a loja instanciada, tá? Ela vai vir com alguns banners já cadastrados, né? Aliás, com vários banners, tá? Então, vocês vão receber exatamente dessa forma, com todos esses banners já cadastrados. O que eu faço e recomendo fazer quando está começando um projeto de um cliente, tá? Que geralmente não são esses banners, não são esses tamanhos de banners, geralmente são diferentes, é limpar isso aqui tudo. A parte de banners, você pode deletar todos eles sem dó, tá? Vai removendo um por um aqui, deixa sem nenhum banner. Limpou, não tem mais nenhum banner, aí você começa a cadastrar os banners do seu cliente, tá? Então, eu tenho o banner categoria, vou ali e cadastro. O banner Central Layer, cadastro. Enfim, vou cadastrando todos os banners que eu tenho desse meu cliente. E vai ficar somente os banners do cliente. Isso vai fazer com que na hora de vocês aplicarem um layout, ele fique realmente o mais próximo possível do layout que vocês receberam via PSD, né? Porque se tiver banner da padrão ali, desse layout que vocês recebem, isso vai acabar atrapalhando, porque às vezes não tem o mesmo tamanho, às vezes não, né, nem existe aquele banner naquela posição. Então o ideal é remover e deixar apenas os banners do cliente mesmo, tá? Que daí assim vocês conseguem fazer um layout bem próximo, né, do PSD recebido, tá? Então aqui eu terminei de cadastrar todos os banners, tá? Lembrando que o que eu tô passando aqui para você é os processos, tá, de uma aplicação de loja. Como cadastrar um banner, isso já existem vídeos, tá? Se vocês tiverem dúvidas, como é que eu faço para cadastrar um banner, como é que eu faço para cadastrar um conteúdo, tá? Existe hoje vários vídeos aí, né, da FBits, que tá ensinando para vocês fazer o passo a passo disso também, tá? Então, assim, qualquer dúvida também, vocês podem estar perguntando para o analista que cuida do projeto de vocês, que eles também vão estar ajudando aí, né, tirando dúvidas. Mas, assim, a parte que eu tô fazendo agora é mais ou menos passar o processo, assim, o processo correto, né, para conseguir aplicar uma loja bem feitinha, tá? Terminei de cadastrar todos os banners, beleza. Então, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou cadastrar conteúdos. O que são esses conteúdos? Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui no layout da nossa plataforma padrão. Se eu não me engano, a gente tem, por exemplo, o texto de bem-vindo. O texto de bem-vindo é um conteúdo, tá? Então, conteúdo. E isso aqui é uma área de conteúdo, por exemplo. Aqui eu já teria que cadastrar na área de conteúdo para mim poder ter isso daqui para poder aplicar esse layout. Esse texto de bem-vindo aqui à sua loja também é uma área de conteúdo. Então, o que eu faço? Eu pego esse trechinho aqui, jogo lá num bloco de notas, por exemplo. Deixa eu lembrar aqui se eu tenho algum conteúdo já meio pronto. Por exemplo, aqui, ó, eu peguei uma aba qualquer para gerar um conteúdo, tá? Então aqui, por exemplo, eu criei o conteúdo de bem-vindo de uma loja que eu tô fazendo. A mesma coisa aqui, por exemplo, aqui, acho que se eu não me engano é da categoria, ó, aquele conteúdinho lateral da categoria, já criei um HTML para isso, um HTML para o conteúdo da home,
certo? Esse aqui, na verdade, é exatamente esse conteúdo aqui de cima, tá? Eu criei aqui uma section com uma div com a imagem de fundo, que vai ser essa imagem ali, e a div com o conteúdo HTML, tá? Com o botão de ver mais detalhes, né? Com os textinhos. Então aqui tá todo o HTML já que eu fiz primeiro no bloco de nota, criei esse HTML e agora eu vou cadastrar, por exemplo, no painel administrativo, tá? Então aqui no painel administrativo, quando vocês forem acessá-los, vocês vão ver que já existem vários conteúdos cadastrados lá, tá? Então assim, aqui eu não vou dizer para vocês removerem tudo, porque muitos deles são usados sim, tá? Como por exemplo os institucionais, né? O menu lateral das institucionais, ele já está cadastrado aqui, então assim, aqui o ideal é não mexer, tá? Vocês cadastrem os conteúdos novos, se tiver algum conteúdo que estiver aparecendo na home, dá uma olhadinha lá, daí vem aqui, desativa, de repente, vê se é isso mesmo, só para não ficar atrapalhando durante a aplicação. Mas o ideal é não mexer muito aqui, deixar que os analistas depois, eles vão dar uma olhadinha e tirar somente o que realmente não está sendo usado, tá? Aqui, então, por exemplo, o conteúdo de bem-vindo da home responsivo, conteúdo home responsivo, por exemplo, deixa eu vir aqui em editar. Ó, exatamente aquele conteúdo que eu comentei, tá? Então, aquele HTMLzinho eu joguei aqui, certo? E esse conteúdo que aparece lá na nossa home, tá? Inclusive, vamos voltar lá. Aí, chegamos aqui à nossa área de conteúdo, aquela área de conteúdo que eu cadastrei. Então, esse HTML aqui é isso daqui, certo? Então, daí depois via CSS, eu coloquei o banner por trás, o texto na frente, fiz todo o HTML. Lá no mobile ele fica de outra forma, né? A gente consegue trabalhar isso. Então, por exemplo, aqui, ó, visualizando o mobile. Ó, eu coloquei essa imagem aqui mais por cantinho, dei um zoom na imagem para que ela não ficasse tão pequena. A gente trabalha tamanho de fontes, de posicionamentos, né? Então, um exemplo aqui, ó, ele tem 280% com margem left de menos 26%. Por quê? Se eu deixasse ela com um tamanho de 100%, por exemplo, aí ia ficar muito pequena. Ó, 100% com margem 0. Né, olha o tamanho da imagem. Então isso é uma coisa bacana que a gente consegue estar trabalhando em layouts responsivos, trabalhar com cada tela a gente tem que apresentar da melhor forma possível, né? Então realmente assim eu consigo uma apresentação mais bonita, né? Então a gente tem esse poder aqui no responsivo de mostrar em cada tela as coisas num formato diferente, certo? Então aqui tá bem bacana. A mesma coisa no tablet, né? No tablet ele já fica num formato também diferente, né? Tá carregando ainda, deixa eu aumentar aqui. Tá carregando ainda. Aí, carregou. Então vamos ver lá o nosso conteúdo, ó. O conteúdo aqui já tá aparecendo no formato diferente. Aqui ele também tá com zoom, né? E ele tá... Se eu tirasse o zoom, ele ia ficar pequenininho também. Então, aqui ele tá numa apresentação diferente para o tablet, tá? Então, tudo ele vai se adaptando perfeitamente. A gente consegue deixar ele o mais perfeito possível para cada dispositivo, né? Dá para trabalhar muito isso. Então, por isso, a gente já vem aqui, já cadastra todos os conteúdos, já deixa todos prontinhos, porque depois, quando eu for fazer a aplicação do CSS, eu já vou estar, então, com os meus HTMLs todos certinhos para o layout que eu vou precisar aplicar. Eu vou estar com todos os meus banners cadastrados e eu vou estar com todos os meus conteúdos cadastrados, certo? Terminei o conteúdo, ok. Então agora eu preciso fazer o menu. O menu é o seguinte: cada loja tem um menu bem próprio, bem específico. Na plataforma padrão, ela vai com X números de itens, com os nomes específicos, que geralmente, com certeza, não são os mesmos do seu cliente. Então, assim, uma dica é, deixa o menu com os mesmos nomes e formato exatamente igual ao do cliente. Só assim vocês vão conseguir aplicar o layout e quando for jogar o banco de dados do cliente, ele não vai ter quebra com certeza, porque você já fez a aplicação da forma correta. Tá? Então aqui, todas as categorias, cosméticos,
o cliente que você está fazendo não tem esses itens de menu e essa quantidade de itens de menu, certo? Então, o que a gente faz é já deixar ele com o nome correto, né? Então, assim, isso é uma vantagem de a gente ter acesso a esse painel administrativo, que a gente deixa ele o mais próximo possível para conseguir fazer uma aplicação perfeita. Então, o menu também fica dentro de vitrines, menus. Aqui, menu geral, a gente acessa ele. Tá? Esse layout tem todas as categorias. Se ele tiver, a gente ativa. Se ele não tiver, a gente não ativa esse item, tá? Ok, e aí a gente chegou, vocês recebem a plataforma dessa forma, tá? Ele tem mais, se vocês perceberem, eles têm vários itens que estão inativos aqui, tá? Porque para deixar meio que à mão, assim, por exemplo, tem um cliente que tem uma loja country, por exemplo, então eu vou ativar esse aqui da loja country nele, com o nome lá do menu dele, né, para que vocês tenham essas opções, né, uma loja de games, opa, já tem um menu aqui que é games, então vou usar ele nesse cliente que eu tô fazendo, então assim, para vocês terem esse leque aqui, poder aproveitar bem esses itens de menu, então assim, o meu cliente tem 5 itens de menu, beleza, então eu vou escolher 5 desses itens aqui pro meu cliente, vou entrar e vou editar esse texto, já vou deixar com o texto que deve ser, né? Apenas um desses itens de menu, que é esse primeiro aqui, tem já cadastrado o menu hover, tá? E vocês podem estar aproveitando isso também, né? Então aqui na nossa loja, deixa eu mostrar aqui. Aqui em menus, o primeiro item de menu, ele tem um hover, tá? Vamos deixar terminar de carregar aqui pra gente mostrar pra vocês. Ó, então aqui já tem cadastrado 4 itens de menu, 4 subitens, tá? Que um é a imagem, que tá alinhada à direita, e mais 3 aqui. Teste, teste 2 e teste 3. E esses 3 itens aqui tem os menu netos aqui dentro que também já estão cadastrados, que é para ter um exemplo de até 3 níveis, né, para vocês. Né? Digamos, mas o meu cliente tem só 2 níveis, ok, né? Você pode ir lá e apagar todos esses netos aqui, deixam só os 3 níveis de menu. Ele não tem imagem, pode tirar a imagem. Ele tem mais imagens, você pode colocar mais imagens, você pode deixar ele da melhor forma possível ali, que fique exatamente igual ao do seu cliente, tá? Então, assim, tem 5 itens de menu, eu escolho 5 itens e apago o resto, pode apagar aqui. Que você pode realmente tirar e deixar somente os itens de menu que o seu cliente vai estar usando, né? A mesma coisa para os submenus também, eu vou clicar aqui e vou editar ele para que fique igual ao submenu do meu cliente, tá? Com isso eu tenho um cenário real do que eu vou ter na loja dele, tá? Então, terminei de cadastrar o menu, beleza, o que mais que falta para mim começar a aplicar o meu layout? Bom, eu recortei as imagenzinhas, ícones, alguma coisa assim, recortei. Então, agora a gente vai colocar isso lá dentro também. Então, em gerenciador de layout, lá na pasta I, eu vou jogar aquelas minhas estrelinhas lá com os selinhos, né? Imagens, pasta I. Então, estes 3 aqui, eu tô em imagens, eu vou clicar em publicar arquivos e vou escolher aqueles itens. Aqui. Então, esses 3 itens aqui eu posso selecionar, vou dar um abrir e vou jogar eles aqui para dentro, tá? Aí, o que mais que eu tenho? Tenho as 2 imagens de e-mails transacionais, né, que eu também vou jogar aqui dentro do e-mail transacional, as 2 imagens, certo? A mesma coisa, eu vou publicar elas e substituí-las. As etiquetas também, vou jogá-las para cá também. Os SVGs diversos também vou substituir, né? Porque daí como eu fui colocando aqui todos os SVGs do cliente, então eu vou fazer um upload de todos os meus SVGs que estão aqui dentro, tá?
E formas de pagamento, assim, se tiver uma forma de pagamento diferente da que a gente tem ali, o meu cliente tem uma forma de pagamento diferenciada, então eu pedi para o design criar um SVG diferente, aí eu venho e jogo também essa forma de pagamento diferente. Perfeito, agora eu coloquei todas as imagens, agora eu tô com todas as imagens, logomarca, menus, HTMLs e toda a parte de conteúdo, tudo cadastrado. Então agora eu consigo realmente iniciar a minha aplicação de layout, tá? Então assim, o processo da aplicação de layout dá-se da seguinte forma: a gente trabalha com responsivo, certo? Então eu tenho a pasta C onde estão meus arquivos CSS, tá? Aqui nessa pastinha existem 3 arquivos responsáveis pela aplicação do layout responsivo, certo? O primeiro é o style.css. Nesse style.css está toda a base do meu projeto, tá? Desde o mobile, tablet, desktop, eles usam esse arquivo meu como base, tá? E está a aplicação do meu mobile praticamente dita nesse layout aqui. Então, o meu style é o primeiro arquivo CSS que eu vou abrir. E aí, eu venho aqui na loja e vou renderizar ela para formato mobile, tá? Então, a aplicação dá-se dessa forma, é essa sequência correta de aplicar. Eu começo aplicando a minha loja toda, primeiro aqui a parte da home inteirinha, na versão mobile. Então, eu vou aplicar toda ela, desde o topo, o centro, até o final, até o rodapé, né? E inclusive menu, tudo que eu tenho na home aqui, eu vou aplicar no formato mobile, tá? Usando o meu arquivo style.css, certo? Então aqui nesse style.css é o que eu vou usar de primeiro momento para fazer a aplicação do mobile. Então ele tá aqui toda a base, tudo que eu precisar fazer, eu vou editar esse arquivo, tá? Então você pode estar modificando, editando ele à vontade, tá? Então tá todinho aqui. A única coisa de diferente de Media Query que ele tem aqui é bem lá no final do projeto, ele tem um trechinho do mobile com a tela deitada. Digamos que com a tela deitada eu quero lá que tenha um spot a mais aparecendo nele, um detalhezinho diferente com a tela deitada, eu coloquei lá no final desse style, tá? Uma Media Query da tela deitada. Então vocês podem estar usando ele ou não. Se quiser que a tela deitada fique exatamente igual ao coisa, você pode estar removendo esse aqui, mas é interessante às vezes dar um toquezinho diferente com a tela deitada, tá? Mas de resto, ele tá na raiz aqui. Todo o mobile, que é a base do restante do projeto, ele tá diretamente na raiz aqui do style, tá? Então esse é o arquivo que você vai usar para aplicar esse layout do mobile primeiramente, tá? Ok, terminei de aplicar todo o meu layout mobile aqui da home. O que eu vou fazer? Eu vou abrir ele para tablet. Abrindo ele para tablet, eu vou fechar esse arquivo aqui, vou sair dele, não preciso mais usar. Toda a minha home mobile já foi aplicada, já tá prontinha, já tá certinha. Eu volto para a raiz, lá onde tem todos os arquivos, e vou para o responsivo tablet, tá? Esse arquivo ele é bem menor do que o primeiro, lógico, o primeiro ele continha toda a base, aqui ele tem apenas, tá? O CSS responsivo para setar o que é referente ao tablet, tá? Então ele tá dentro de uma Media Query, tá? Ó, ele começa a Media Query ali e lá ele vai até o finalzinho, fecha a Media Query aqui, então eu tenho que fazer esse CSS dentro dessa Media Query, tá? Que ele é para ficar referente ao tablet. Então ele vai valer para telas que são com uma largura mínima de 768, que é onde começam os tablets. Então tudo que for acima dessa tela já começa a pegar esse CSS. Ele tá usando a base, tudo que tem lá no style ele tá usando. Só que aqui eu tô setando coisas específicas para ele, né? Então assim, o topo ele tem alguma coisa parecidinha, mas tem alguma coisa que eu já fiz diferente, que eu setei apenas naquele layout ali, naquele CSS ali, tá? A mesma coisa aqui, a quantidade de spots, tamanho das imagens, tamanho de fonte, tá tudo aqui nesse arquivo do tablet, tá? Então tudo que eu precisar fazer referente ao tablet tá aqui. Detalhe, tudo
que eu fizer aqui não vai mais influenciar no que eu fiz do mobile. A home mobile está prontinha. Tudo que eu mudar nesse arquivo, ele não vai interferir mais no que eu fiz no mobile home, tá? Então meu mobile home está pronto e esse arquivo não interfere em nada no meu mobile, tá? Mas ele vai, lógico, interferir no meu desktop, tá? Então assim, o que eu acho assim que é bem bacana de entender é como se fosse a linha da vida, tá? Então, assim, o que eu faço hoje não interfere no que eu fiz ontem, mas vai interferir no que eu vou fazer amanhã. Então, assim são os arquivos. Tem o primeiro arquivo, ele interfere nos 2 arquivos que vão vir na sequência, tá? Porém, o arquivo do meio vai interferir no último, mas não interfere mais no que você já fez, tá? Então, é sempre assim, ele é crescente, tá? Então, é a melhor forma de você tentar entender, será que se eu mexer aqui eu vou estragar o que eu já fiz? Não, não vai. Mas ele influencia no próximo arquivo sim, tá? Então, eu terminei de aplicar todo o meu tablet. Ok, então a home, né, no caso, que a gente vai por páginas, tá? Terminei de aplicar toda a home do tablet, perfeito. Então, agora eu vou abrir e deixar ele no formato de desktop, né? Então agora eu tenho o meu desktop, então eu vou fechar esse arquivo. Tablet, esqueço ele, eu já fiz a minha home tá feitinha, não mexe mais ali. Vou novamente lá para minha raiz e vou pegar o próximo arquivo, que é o responsivo desktop. Então, esse arquivo responsivo desktop, ele usa como base o style, ele usa como base o tablet, tá? E, assim, tudo que eu fizer nele tem que ser dentro dessa Media Query. Então, o mínimo de largura, aqui tá como 1300, então acima de 1300 ele já vai influenciar. Tudo que eu fizer aqui são em telas a partir de 1300. Então, aqui, ó, tem que estar dentro dessa Media Query, certo? Então, tudo que eu fizer aqui não vai mais influenciar ou estragar qualquer coisa que eu tenha feito lá na home do mobile e lá na home do tablet, tá? Então, assim, ele vai apenas agir em telas acima de 1300, nos desktop. Então, eu posso daí fazer todo o meu CSS agora da parte do desktop, o menu hover, que daí é diferente, alguns tamanhos, tem coisa que só aparece lá no mobile, então aqui eu tenho que esconder, ou vice-versa. Tem coisa que não aparecia lá e que eu vou mostrar aqui. Então, nesse CSS você vai estar usando ele para editar o seu desktop, tá? Então aqui você fica à vontade para editar, para adicionar alguma classe se necessário, para remover alguma que não tá, se você vê que não está sendo usada, você pode ficar bem à vontade para estar aplicando esse layout aí da melhor forma possível. E como eu falei, aqui o meu desktop, ele já não vai mais influenciar no que você fez, tá? Então esse aqui daí é o último arquivo, né? Aí assim, esses 3 arquivos são os arquivos responsáveis pelo nosso layout responsivo. São esses 3 apenas que você vai usar para o responsivo. Existe um 4º arquivo que você vai usar quando você estiver fazendo o detalhe do produto. No detalhe do produto, caso, tá, a tua descrição desse detalhe do produto seja em formato de abas, tá, esse CSS do layout das abas, ele é num arquivo à parte, tá? Então, deixa eu mostrar aqui, seria esse aqui, ó, é o jQuery slider tabs min.css. Aqui dentro, você vai encontrar as classes, tá? Referente aquelas abinhas lá dentro da descrição do produto, tá? Não me lembro aqui qual produto tem abas. Vamos tentar encontrar o produtinho aqui, deixa eu ver aqui. Tá, então, provavelmente, se o detalhe do produto desse seu cliente é em formato, a descrição, né, é em formato de abas, você provavelmente vai precisar estilizar ela, né, e é nesse arquivo que você vai encontrar as classes de CSS responsáveis por ele para você conseguir editar, tá? Então, esse arquivo, ele é um 4º arquivo à parte, que é específico para aquele trechinho apenas, tá? Então, vamos aguardar carregar aqui. Ó, então esse é um exemplo. Esse detalhe de produto aqui, ele tem a descrição em formato de abas, tá? E esse CSS, esse layout específico tá dentro daquele arquivo,
certo? Então, para mudar essa cor, para mudar essas bordas, para mudar toda essa parte dessas abinhas aqui, você vai conseguir fazendo nesse arquivo específico aqui, que é o jQuery Slider Tabs min.css. Aqui você consegue editar eles, para que não tenha que fazer isso nos outros arquivos, colocando classes de important. Então, o ideal é que já faça no lugar correto, para que ele fique certinho, né? Então, assim, os arquivos CSS que você vai precisar mexer são esses. São os 3 arquivos principais, né? Nessa sequência exata, que é mobile, o style.css, com a base do projeto, o tablet, onde você vai aplicar o tablet, e desktop, que vai aplicar o desktop. Já são os nomes sugestivos também, né? E assim, terminei de aplicar a home, agora eu vou partir para a categoria, vou de novo fazendo essa mesma sequência. Abro para o mobile, abro o arquivo style CSS, faço a aplicação, terminei o mobile, vou para o tablet, terminei o tablet, vou para o desktop. E assim, cada página, sempre com essa mesma sequência. Não tem erro, porque todo o nosso CSS ele já está certo para isso, ele já está funcionando. Então, assim, para você apenas editar esse arquivo, fica muito mais fácil dessa forma, né? Provavelmente não vai ter quebra, não vai ter problema nenhum, porque você está seguindo uma sequência correta, tá? Então, acredito que com isso fique até mais fácil para você conseguir fazer essa aplicação de layout, né? Então, qualquer dúvida também, tem toda a nossa equipe aqui à disposição, e seria isso mesmo, né? Então, a principal recomendação é usar os nossos CSS da forma correta e deixar o mais próximo parecido com o layout do cliente. Sempre pensando isso, eu tenho que abrir o meu PSD, olhar para ele e toda a estrutura de HTML, banners, conteúdos, eu tenho que ter ele lá na minha plataforma. Então, como eu recebo ela padrão, ela tem outros textos, outros banners, eu preciso modelar ela e deixar pronta para que quando eu comece a aplicar o layout, eu consiga fazer isso, né? E deixar ele realmente igual ao PSD que eu recebi, tá? Então, era isso, né? Eu acho que qualquer dúvida a gente tá à disposição. Obrigada.